Acho que o pessoal vai demorar um pouquinho para chegar, então pode seguir esse tempinho aí, a gente já começa. Tá aparecendo para vocês Tá a aparecendo. contagem, né? Tá, então Desculpa, eu que fui começamos ainda, antecipada né? aqui. Não, eu também comecei a falar antes já. Fiquei preocupado Só aqui, falei, aguardar que a agora, tô gente ao já vivo, não começa. tô? Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Meu nome é Rafael Rubelotti, sou aqui da Benner Sistemas e nós vamos falar hoje sobre do pedido à entrega, papel da eficiência operacional do TMS embarcador. Queria desejar primeiro a todos muito bem-vindos, né? Obrigado aí por estar conosco nessa tarde. Nós sabemos o tempo aí que desprendido, investido nesse webinar aqui. Muito obrigado pela participação de todos e principalmente hoje, quando a gente está aí disputando um espaço, né, muito bom com a Intermodal, que está acontecendo nesse momento, e com certeza quem estiver aqui vai aproveitar muito bem esse momento para entender as novas funcionalidades, regras, né, e a operação de um TMS embarcador e como ele se beneficia, como ele beneficia o dia a dia do embarcador. Como eu já falei, meu nome é Rafael Rubelotti, eu queria apresentar aqui o Danilo e o Willy da NDD Tech. Queria que vocês se apresentassem, gente. Boa tarde, Rafael. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar sobre um tema tão importante para nós aqui, né? Então, um software extremamente necessário para o embarcador e ainda tão pouco utilizado, né? Vamos dizer assim. Então, agradeço a oportunidade de falar, acho que é um ótimo tema para o evento. Eu acredito que, apesar dele concorrer com a Intermodal, ele gera valor para a Intermodal também, né? Estava conversando com as pessoas aqui e nos encontrando lá, estive na feira esses últimos 2 dias, então creio que o tema vai ao encontro do necessário para este momento. Acho que o Iri está conosco aqui, acho que ele acabou tendo um probleminha de conexão, a gente pode começar a tocar aqui, ele deve entrar logo em seguida. Perfeito, Danilo. Muito obrigado, tá? Bem, pessoal, o evento será um bate-papo, né? E tanto Benner como NDT Tech... Opa, o Willy chegou aí. O Iri voltou. Estamos no momento da apresentação, meu amigo. Pode se apresentar. Tudo certo, pessoal. Desculpa, caiu a rede aqui rapidinho. Boa tarde, pessoal. Sou José Willy, aqui da NDD, como o Rafael estava mencionando. Sou coordenador de produtos. Trabalho há um bom tempo desenvolvendo e projetando produtos aqui para a área logística. E aí venho conversar com vocês aí essa tarde. Perfeito. Eu acho que é uma sinergia muito boa, né? NDD Tech e Benner estão no mercado de logística há muito tempo e conhecem muito bem o mercado também do embarcador e a gente consegue, com certeza, aí, somar, né? Na vida e na operação de quem estiver aqui conosco nos acompanhando. Queria começar, como vai ser um bate-papo, pessoal, queria começar aí perguntando para vocês como o peso de uma resposta rápida do embarcador para o seu cliente, qual é esse peso atualmente? Certo. Willy, quer falar, Willy? Fica à vontade. Posso começar para pegar ali o meu ponto de início que falhou, né, na conexão, mas eu já respondo aqui, então. Assim, eu vejo que hoje tem dois lados, né? Para o embarcador, isso é muito pesado, porque realmente tem toda uma questão de saque, né, para poder responder aonde que está esse pedido, né? Alguém precisa parar o que está fazendo, ir lá e encontrar onde está. Fora a questão de custo, né, como a pessoa precisa estar despendendo o tempo dela para ir atrás disso, tem toda essa questão. Fura, acho que também a previsibilidade de caixa, né, desse embarcador, ele também, como ele não consegue prever onde está, se vai chegar a tempo ou não vai,
acaba que pode furar essa previsibilidade também. E, nesse caso, as ações acabam ficando reativas, né? Elas, ao invés de serem tão proativas, elas acabam ficando reativas. Mas, por outro lado, tem também o peso do próprio cliente, né? Em querer saber e poder, tipo, o peso dele ter planejado aquele recebimento ou ter planejado aquele custo de espaço, de pátio, de armazenagem e tudo mais. E o não saber, né, para o lado do cliente, pode acarretar em gargalos também lá para ele, porque ele pode, né, tá esperando ali, daqui a pouco já tem outra coisa para receber, outra carga para chegar, outro pedido para ser descarregado e receber. Então acaba que gera gargalo e acho que fica esses dois pesos, né? E para o embarcador ainda tem mais a questão de multas, de, né, SLA e tal. E quando isso não está bem resolvido, acaba que pesa, às vezes, para a própria pessoa que vendeu para o cliente, né? O vendedor tem que ficar rastreando a carga ali e tal, e encontrar esse pedido perdido no meio dessa logística toda. Então, acho que é bastante peso para as duas pontas. Eu vejo, assim, para contribuir, que a logística está cada vez mais para o embarcador, a questão de SLA, de complexidade operacional e custo, ela está cada vez mais crítica, sem contar o regulatório. E numa operação onde cada vez mais os produtos são parecidos, similares, quem detém o controle da operação, ou chega, o que a gente aprende logo na primeira aula de logística, né? Você está no ponto de venda no momento certo, na qualidade correta, é quem vai sair na frente. A logística hoje, o grande resultado está em quem fizer melhor o trabalho ali de resolver a complexidade operacional. E sem um TMS embarcador que dá essa visibilidade para você hoje, você fica à mercê de planilha e muito provavelmente você vai errar. E como o mercado está extremamente competitivo e parecido, a chance de você perder a oportunidade de venda do teu produto é muito grande. Então, eu diria que hoje o grande segredo do sucesso é a visibilidade e você ter a gestão dessa complexidade. Acho que é isso que um TMS vem resolver. Porque até hoje ainda é muito comum a questão de planilha e manual, processo manual. E não se resolve assim um grande embarcador hoje, como no passado, porque a concorrência é mais acirrada. Então, acho que, complementando o que o Will falou, no fim do dia é isso. Você tem que resolver o custo, o SLA e a complexidade. E lidar com o regulatório. Sozinho, sem um TMS, você não faz isso. Fere a confiança, né, entre o embarcador e o cliente e provavelmente vai impactar a recompra, tudo isso, né. Eu acho que tem uma citação do Danilo, também do William aqui, bem importante, que é a questão do processo manual, que hoje muitas empresas ainda, talvez ou não, né, eu acho que vocês estão no mercado aí constantemente, podem nos responder sobre isso, né, sobre a questão da auditoria, né, a auditoria do frete, ela é importantíssima porque tem duas situações que vocês falaram sobre valores, custos e a complexidade, ela sendo manual. O que vocês estão vendo por aí? As empresas já se adaptaram? Elas já se automatizaram? Ou ainda tem muitos processos manuais? Muitos processos manuais, Rafael. Assim, a atividade ainda é altamente manual. Inclusive, ontem na feira, conversando com um embarcador de laticínios de Minas, assim, conversando na Intermodal, ele me falou que o processo é por amostragem. E você tem um cálculo que nós lidamos no dia a dia com o TMS, que até 8% de um erro, de pagamento errado de frete, está relacionado à gestão manual. Então, ela é altamente analítica, você tem que ter dado, né? Trabalhar com um processo manual, que é a amostragem, ainda é a amostragem, tá? Eu creio que quem está aqui no fórum conosco, muitos da indústria, do embarcador, sabe que é aquela relação onde você tem uma série de planilhas, você escolhe uma, né? A gente brinca, pega da ponta, do meio, a de baixo, se der certo, a gente paga todo mundo. E isso gera aí um risco de até 8% de pagamento indevido. Imagine uma operação que a gente fala de alguns milhões, né? Um embarcador médio, o quanto que você deixa de ser produtivo. E vou além. Quanto você tem que vender, né? Qual que é a tua margem? Pô, a minha margem numa indústria 15%, 20%. Quanto que eu vendo para ter esse 20% de margem? E quanto seria mais fácil com uma ferramenta eu reduzir em custo, né? E não perder esse 8%? É a última linha.
Então, é um olhar que tem que ser feito pelo supply. Além desse ponto que o Danilo mencionou, de estar no dia a dia conversando e o pessoal reportando isso, a gente tem alguns dados também que corroboram essa informação, né? A própria Confederação Nacional do Transporte, em 2024, tem um relatório dela que ela aponta que 72% ali das empresas, elas não têm um sistema que apoiem em precificação, muitas planilhas próprias, né? Então, se a planilha é própria, uma auditoria, obviamente, ela vai acabar sendo manual, porque aí não tem como automatizar tanto assim, né? Então, praticamente 70% do mercado aí está auditando de maneira manual, se a gente for levar isso, né, nessa comparação. Então, sim, a maioria das empresas ainda vem com essa questão da auditoria manual, e aí é onde perde bastante, né? Porque aí tem todo o olho a olho, né? Tem que comparar o XML com uma tabela de preço, que está no Excel ou está num PDF, e aí manualmente fazer isso. Então, realmente, divergências de peso, cubagem, né? Que são cálculos que manualmente são bem complexos, né? Nesse caso. Exato. Olhando para o cenário atual, gente, 2026, levando em relação aos 3 principais pilares que nós temos da operação da logística: custo, SLA, complexidade operacional. O que mais mudou? Ou uma ordem aí, a gente pode falar dos 3, que os 3 são importantes, né? Para mim, o Willi pode, de repente, concordar ou dar a opinião dele, talvez diferente da minha, eu acho que é a complexidade operacional. Eu vejo que os processos, hoje em dia, são muito mais complexos. Você tem um cenário onde a gestão tem que lidar com N transportadoras, diferentes tabelas de frete, diferentes formas de autorizar, tipos de pagamento, legislações. Hoje nós temos aí o CIOT, o frete mínimo, o seguro RCV que entrou como obrigatório agora também. Então, toda essa complexidade regulatória, eu acho que é o fator que mais mexeu com a logística atualmente, na minha visão. SLA e custo, nós aprendemos a lidar desde sempre, né? Porque com uma operação cada vez mais competitiva, a gente tem que diminuir o custo para ter margem. Isso é de praxe. Então, a gente lida com SLA e com custo frequentemente. Mas quando você aumenta a complexidade, você garantir que você vai atender num cenário complexo e ainda com baixo custo para gerar receita, a logística está cada vez mais espremida, na minha visão, mais apertada. Então, eu acredito que em 26 a complexidade operacional é o maior problema. Não sei se o Iri concorda comigo, mas é onde eu vejo o grande desafio para nós aqui. Total, assino embaixo. Eu acho que, na real, o custo e o SLA, eles são até um reflexo da complexidade, né? Então, quando a gente tenta resolver a complexidade de maneira manual, ou colocando mais pessoas para resolver, acaba que ou aumenta o SLA, ou não consegue cumprir com o SLA e aumenta os custos também. Então, acho que acaba sendo um reflexo. Mas concordo 100%, Danilo. E aí eu acho que, assim, né? O foco, acho que tinha que ser a orquestração desses processos, né? Para poder tentar ganhar aí da complexidade operacional. Certo, pessoal. Quais são os sintomas claros de uma empresa que ela está precisando de uma solução? Dessa solução especificamente. Uhum. Eu tenho para mim que é quando ele começa a crescer demais e a capacidade de gestão já não fica mais sendo possível de fazer de forma manual. Acho que é o primeiro sintoma. Ele cresce e não consegue mais dar conta. Ele trava na escala, né? E aí não consegue, então ele fica muito amarrado, muito refém ali desses processos. Acho que esse é o sintoma mais direto, mas eu acho que tem vários outros pontinhos aí que, né, o embarcador pode olhar e fazer um checkzinho em vários outros critérios, né? Por exemplo, é um processo mais reativo de saque, de atendimento, né? Não tem essa visibilidade, não sabe onde está. Então, uma mercadoria, ou uma ocorrência, ou como tratar, ou como replanejar, fazer isso de maneira antecipada, eu acho que já é um pontinho também, né? Não ter essas informações aí precisas e atualizadas, então cada vez que precisa de alguma coisa, ter que correr atrás, né? Ou ter alguém que pare o que está fazendo para ir atrás, é um pontinho ali também. E assim, de várias dificuldades, né? A parte comercial, dificuldade de simular cenário, dificuldade de gerir prestador, dificuldade de negociar com os prestadores, né? Porque às vezes é uma pessoa que conhece daquele contrato, planejamentos, né? As dificuldades aí de otimizar a rota, de roteirizar,
dificuldades com custo, né? Essa auditoria por amostragem também é um pontinho, a própria dificuldade para gerir custos extras, enfim, eu acho que são vários pontinhos, se a gente for falar, pode marcar, né, no caderninho ali vários pontos que vão dando essa visão de, opa, tem um alerta aqui, preciso, né, ter como resolver essa parte aqui, porque está tudo muito amarradinho, né? Atraso de Ela cresce entrega. rápido, né, Willy? Ela cresce rápido e aí ela cresceu demais. Aí você tem aqui a dependência de planilha, né? Você começa a não ter um controle fiscal financeiro, você perde visibilidade. São sintomas que você começa a ver quando ela cresce, perdeu visibilidade. Depende de planilha, a comunicação fiscal financeira comercial não funciona, a performance você começa a perder e a eficiência também. Quando A chega nesse amostragem é estágio, um indicador também, né? você começa a Fazer por perceber, opa, amostragem, né? não dá mais. Eu preciso de uma ferramenta para me ajudar. Eu acho que esses sintomas, e é muito fácil você perceber isso, que normalmente você começa pequeno, e aí você dá conta de tudo, né? Eu, empresa, mesmo embarcador, porque sempre a gente tenta conter custo em transporte, porque é a conta mais cara, mas quando você começa a perceber que você perde eficiência, você vê que uma ferramenta como o TMS, na verdade, ele não é um ofensor. Ele é necessário para você realmente se fazer eficiente, né? Com certeza. Falando sobre todos esses pilares, quais são os indicadores que mostram nessa jornada custo, SLA, performance operacional? Quais são esses indicadores e como o sistema de fato nos apoia nesse sentido? Quer falar, Willy? Você que é o produto aí, eu contribuo contigo. Sim, claro. Eu acho que hoje em dia tem um indicador aí que ele reflete no mercado bem quase que a jornada como um todo, né? Que é o OTIF. Então, assim, saber se a carga chegou completa e no tempo que precisava, hoje ele é muito usado para entender essa qualidade, né? Mas aí, claro, acho que um sistema, ele permite com que essas informações cheguem de maneira mais facilitada, né? Do que se a gente está falando aqui de planilhas e tal. Então, se eu tenho as informações muito pulverizadas, eu não consigo juntar, concatenar e cruzar essas informações para chegar num indicador que mostre de fato uma eficiência. Então, o sistema, sim, ele apoia muito em indicadores, né? E aí, eu acho que é onde sai do executar para pensar numa questão estratégica, né? Quando você começa a olhar, já falando aqui do olhar para indicadores, né? Sai da execução, propriamente dito, para a estratégia. Então, como melhorar aquela eficiência, aquele processo, né? Então, o OTIF é um que hoje é muito medido. Lead time, né, o transit time também é muito importante ali na operação. O nível de serviço por prestador também é algo que hoje o mercado cobra bastante, né, e olha para isso com o sentido de como que eu posso melhorar, quais prestadores, né, eu posso trabalhar mais. E aí tem diversos outros que aí, quando a gente entra para o mundo dos indicadores e o sistema, o dado estando ali, fica mais fácil de cruzar e de entregar esses resultados. Então, consigo monitorar os custos, né, o previsto versus o realizado, né, para entender ali a diferença, onde que está, trabalhar estrategicamente como deixar isso mais próximo, né. Você consegue enxergar onde que os custos estão indo, né, na operação, então você consegue detalhar isso, porque uma vez que, né, passam os dados pelo sistema, isso está tudo ali. O frete, quanto você paga por cada transportador, por quilo transportado, por valor de nota. Então, te dá essa margem, essa possibilidade de você analisar todos esses dados e, né, conseguir ter ali uma ação. Fora processos, né, também que a gente consegue medir, o sistema consegue medir. Então, por que um determinado processo demora tanto para acontecer? Aonde está o furo, aonde está o gargalo, aonde a gente pode colocar ações para resolver, né? E ter ali uma logística mais ágil. Então, assim, né, acho que aí, quando a gente cai para esse mundo, as possibilidades são infinitas aqui de indicadores. As possibilidades que eu tenho após uma gestão de um TMS, você consegue resolver toda a complexidade. Se a gente for colocar em ordem, assim, no começo de um processo, eu vejo que é o custo logístico por pedido e por unidade transportada, eu acho que é um item relevante, um dos primeiros a ser vistos. A performance da transportadora, que é algo que a gente, de repente, não mensura muito bem, por transportadora, e o nível de serviço. Quando você coloca esses três como principais
observação, você depois consegue cascatear os demais dentro dessa linha. E aí volta para o que nós falamos na primeira pergunta, né, que é performance, SLA e complexidade. Isso tudo se resume a isso, mas é quebrado em visões. Então, acho que o custo logístico por pedido e por unidade é algo que a gente não observa como embarcador. Muitas das vezes não observa. A gente faz, em muitos casos, o transporte por aferição ou empírico. Você não tem o dado real que um TMS te dá. O nível de serviço impacta na operação. E a performance da transportadora, por rota, por trecho, é algo que a gente deve acompanhar e somente com visibilidade você consegue. Que é o que ele falou. Basicamente, um TMS te dá tudo isso. Você consegue olhar para esses 3 principais, que seriam os macros, e depois você distribuindo para os demais, até realmente achar o nível de eficiência adequado. Muito bom. Queria falar um pouquinho sobre onde que a eficiência ela se perde nessa jornada, né? E para falar sobre isso, queria trazer um ponto aqui, né? Quando o embarcador ele acha ou ele percebe que o frete dele está caro, né? Como é que a gente separa a percepção de uma evidência real? Assim, eu acho que a separação da percepção para a evidência real é, de fato, você conseguir mensurar, né, e ter ali o indicador que te mostre isso. Então, se você não tem, isso vem de uma opinião, talvez, furou o caixa, algo nesse sentido, né, mas aonde que está, de fato, essa divergência, né? A gente sabe que, sim, o mercado ele vem ajustando os preços, né, e isso fica no cargo da opinião quando a gente não tem essas informações, né? Então, acho que para separar mesmo, a gente precisa trazer aí alguns indicadores, né? Eu tenho uma visão de quando que eu vejo que, pelo menos em alguns casos que eu participei de alguns projetos aqui, eu acho que se perde mais eficiência, na minha visão, na combinação do planejamento e na gestão das exceções. Eu acho que aí está o gargalo da eficiência. As empresas planejam o transporte muito manual, basicamente olhando apenas a disponibilidade de transportador e custo imediato, e não simulam as exceções. As exceções, que são variadas de acordo com rota, trecho e operação, é onde eu vejo que a maioria dos embarcadores perdem a eficiência. Então, uma resposta direta, essa combinação de planejamento, de exceções, gestão de exceção, é onde eu vejo um gargalo operacional ainda nas operações que a gente implanta aqui no dia a dia. Perfeito. Posso só complementar? Pode, claro, fica à vontade. Além, acho que das exceções ali, a questão de onde mais se perde também a eficiência, eu vejo que a gente está falando ali de trabalho manual, né? Eu acho que também tem um grande gargalo na parte da própria auditoria do frete, porque muitas vezes isso é feito somente quando o transportador cobra, né, ou o DocCob, ou então quando fecha o período do pagamento, aí pega essas faturas e são auditadas. Isso, o frete já aconteceu, a logística já rodou, e aí vai pegar lá no final do processo, quando tudo isso já aconteceu. Então, é um trabalho, né, que acontece depois. E um trabalho manual, que a gente vem falando aqui de auditar por amostragem, né? Seleciono um prestador por mês para auditar, ou pego as faturas que talvez não tenham mais valores para poder auditar, fazer os cálculos ali com base nas planilhas que estão separadas. Então, acho que esse gargalo também, né, ele existe e acho que se perde muito, porque eu consigo auditar apenas uma parte. O restante que passa é vazamento puro, né? Aqui, quando a gente implanta um TMS, é um ganho já muito imediato que a gente percebe nas implantações, nas empresas que passam a usar uma auditoria mais automatizada, né? Porque aí 100% dos documentos, das faturas, de tudo que passa, são auditados. Então, com base, né, em todas as tabelas. Então, não estou falando de uma auditoria por amostragem, a gente passa a falar de auditar e pegar todas as divergências de valores. A gente para de pagar o que veio a mais e não tem esse gargalo manual de auditar. E, além disso, a auditoria ela pode ser feita antes mesmo do caminhão propriamente sair, né? Esse documento ele precisa estar emitido, então ele estando emitido,
com todos os dados de planejamento que o Danilo mencionou, né, isso pode acontecer antes mesmo do caminhão, só liberar o caminhão quando esse documento ou isso tiver, né, o transporte estiver tudo correto. Então, isso tem um ganho muito grande, que aí assim, o retorno é imediato aqui, né? Então, a gente está falando de 100% dos documentos auditados e você tem o ROI aqui imediato em cima só dessa auditoria. Então, eu vejo que é uma perca que tem hoje, né, por não conseguir fazer tudo, e a gente consegue ganhar muito com o sistema de TMS, né, voltado aí para o embarcador. O impacto do valor do frete sobre a operação do embarcador é muito alto, né? Tem cenários que dá 16%, que 15%, 14%, 12%. Então, qualquer coisa que a gente retira ali é margem de lucro completo, né? Falando... Pode falar. Só para complementar, tem um estudo americano que diz que, em média, tem uma divergência aí de 3 a 7% em cima do valor, né, desse número que você também mencionou. Mas, no Brasil, esse número pode ser muito maior por conta das complexidades, né, tributárias, todas as taxas que a gente tem. Então, a redução em cima disso é muito imediata, né? Você para de pagar e olhar, porque assim também, tem um ponto que a gente, para auditar e encontrar uma falha, tem que auditar todos os documentos, mesmo aqueles que estão certos. Então, o Danilo falou ali uma questão, acho que o trabalhar na exceção, né, quando não se trabalha na exceção, ali você perde muito, porque você tem que olhar até para aquilo que está certo. E aí, quando você começa a ter uma auditoria e um sistema que te aponte somente aquilo que deu, de fato, uma divergência, você começa a atuar em cima somente da divergência, né, daquilo que foi exceção. E aí você também, né, automatiza e melhora aí todo o processo, a tua eficiência e tudo mais. Então, assim, é um ponto mega importante que eu vejo que um sistema ajuda muito nesse ponto, assim. Legal, bacana. Falando de financeiro, né, a gente sabe que o impacto do financeiro é muito alto. No dia a dia, né, o que mais trava em relação entre a logística e o financeiro? Reconhecimento de despesa, fluxo de caixa, pagamento da fatura, fluxo do pagamento, o que mais trava aí que vocês têm analisado? Eu vejo um pouco de falta de padronização dos dados entre as áreas, sabe? Do que é o que a auditoria faz no fim do dia. Qual que é o valor dessa operação, qual que é o custo, qual que é a tabela que eu vou trabalhar, como é que eu padronizo isso entre as áreas para ter eficiência? Não dá para eu contratar um frete para um modelo de pagamento e exigir que o financeiro pague de outro, que eu faça uma auditoria por outro. Eu acho que você vê como é engraçado, nós que somos de sistemas, né? Trabalhamos com tecnologia. No fim do dia, o que a gente faz é organizar a casa. Todos os dados existem de forma desestruturada e desorganizada. Quando você só padroniza os dados para que uma entrada fluida, você consegue organizar para que funcione. Então, eu vejo que o que estava na integração assim, logístico-financeira está muito relacionado a essa falta de padronização dos processos em si. É o que a gente faz numa implantação no TMS. Primeiro grande o 01 do projeto de um TMS é você olhar para a operação do cliente, organizar isso, estruturar e evidenciar. Eu não sei se o Willy pode complementar, acho que essa o Willy, acho que mais do que eu sabe, né, que a padronização nesse processo é muito complicado. Aqui, assim, falando de tabela e planilha, né, realmente, a gente tem aí diversos modelos no mercado, todo mundo, cada um tem o seu, e aí padronizar é o primeiro passo realmente. Mas assim, eu ainda acho também que o reconhecimento das despesas, Danilo, ele tem o seu papel ali importante nessa questão de travar entre a logística e o financeiro, porque acaba que uma vírgula, né, gera ali um embate, digamos assim, por alguns dias, até encontrar de onde vem de fato esse reconhecimento. E aí é onde mora, acho que a questão do que o Danilo mencionou, da padronização, tendo um sistema padronizado, um processo padronizado, as informações padronizadas, ajudam e muito, né, tanto o próprio sistema, quanto as pessoas, quanto os setores, a se encontrar, a reconhecer essas despesas, né, a auditar as faturas, auditar os documentos, a parte de comprovar também a entrega para que de fato a despesa seja reconhecida, né? Ok, o processo aconteceu, saiu da base, chegou no cliente certinho, no SLA correto, né? Tudo isso estando padronizado, as informações,
consegue destravar muita coisa ali, né, entre a logística e o financeiro, né, porque a gente sabe que pega ali o fluxo de pagamento, né, como você mencionou, a parte do próprio ROI em si, que a gente estava mencionando sobre essas auditorias, e acho que tem esse ponto, assim, acho que a padronização, ela é um dos caminhos para que a gente destrave boa parte dos impasses que hoje tem ali da logística. Ela conecta, né, Willi? Eu acho que a padronização conecta a logística com a estratégia do negócio. Essa padronização, porque se você não tiver essa conexão entre o transporte e a estratégia financeira da empresa, é onde a gente tem o grande desencontro da logística com o financeiro no dia a dia, essa integração. Então, é o que o Willi falou, é a padronização para que se converse, para que a estratégia do negócio converse com a logística. Porque, por incrível que pareça, muitos dos casos do dia a dia, a estratégia é uma e a logística é outra. É o vendedor vendendo e taca ali pau, vai para... É muito comum. O primeiro processo de um TMS é você fazer ali você organizar a operação, né? Você até criar uma de embarque, né? E é muito comum perder muito ali nesse processo. Você não trabalha a carga direito, você não incuba direito, você não organiza a rota direito, você não preenche um caminhão direito, na melhor rota, o melhor processo, perde esse dinheiro. E é muito comum. O vendedor quer vender, né? A empresa quer entregar, o financeiro quer faturar, e a logística fica correndo atrás do que eu faço para entregar esse produto, como é que eu faço ficar barato. Vende-se para o dia seguinte para entregar na Bahia. A logística é esse mundo que a gente vive no dia a dia, né? Entre o que a empresa espera e o que é possível fazer. Então tem que conversar com a estratégia. Eu costumo falar que não existe empresa sem logística, né? O próprio saneamento, a tubulação é um corredor logístico, né? Então, a energia elétrica, a fiação é um corredor logístico, né? Tudo depende da logística, né? Esse mal que a gente vive no dia a dia. Ou esse bem, né? Na verdade. Willi, eu sei que a gente trouxe um videozinho aí para passar para o pessoal, um pouco do produto. Isso, deixa eu subir. Acho que como eu caí antes, né? Talvez eu tenha que subir aqui o vídeo novamente, mas eu já estou subindo ele aqui rapidinho. E aí o pessoal consegue startar ele aí. Só para a gente demonstrar um pouquinho disso tudo que a gente está falando, né? Isso. Tenho certeza que o pessoal tá querendo ver. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Já chegaram algumas perguntas aqui, pessoal, e eu queria que vocês nos respondessem. E são perguntas mais diretas aqui, tá? Por exemplo, como que funciona a auditoria de frete na prática? Posso responder, Danilo? Aí você complementa? Por favor, Luiz, por favor. Bom, a auditoria ela passa por vários processos, inclusive esse de padronização que o Danilo estava mencionando, né? É importante que, desde o começo, os dados eles estejam saneados e certinhos, né, num sistema, para que o sistema consiga atuar. Então, todos os acordos com os transportadores, com os prestadores, né, geridos, porque eles são muito vivos, né, e aí não deixá-los na planilha, mas trazê-los para um sistema, e o sistema consegue apoiar até melhorar a gestão como um todo e até dar essa visibilidade para uma possível renegociação. Mas voltando ao tema da auditoria, né. Então, tendo isso armazenado e estruturado, vem a parte do pedido, né? Então, nasce o pedido lá no ERP, vendeu, ok, tem uma demanda para transporte,
isso precisa ser precificado, precisa ser emitida uma nota, precisa ser colocado qual prestador vai executar aquele transporte. Aí isso planejado, né, ou encontrado o veículo, encontrado a rota, tudo isso dentro de um sistema, fica fácil de o sistema, depois, quando receber esse CTE de um transportador, cruzar as informações daquilo que foi emitido, que o transportador está cobrando, versus tudo aquilo que foi planejado com base nos dados, nos acordos que o embarcador tem com aquele prestador. Pode ser que o transportador, né, manualmente precisou gerar esse CTE, e aí a gente sabe, pode ter os erros manuais, ou ele está com uma tabela desatualizada, às vezes o processo dele não é tão bacana, automatizado assim, né, e o embarcador tem o preço dele. Então, ou uma taxa duplicada que ele acabou colocando por engano, e isso passou, né, não acabou caindo numa auditoria. Então, esse ponto é bacana que, né, o sistema consegue auditar ponto a ponto, inclusive os componentes do que está dentro do CTE, né, todos os componentes. Então, tendo isso estruturado no sistema, todos os documentos 100% são auditados, vírgula por vírgula, né, e tributação, inclusive agora, né, importante com reforma tributária, questão de créditos, então, saber se o imposto está adequado dentro do documento, se é aquele valor que devia estar, os participantes, enfim, tendo as informações desde o planejamento, pedido, é possível verificar vírgula por vírgula praticamente do documento, né, cobrado ali pelo transportador. Basicamente, o que a gente garante para o embarcador é que o que ele combinou com o transportador, ou com N transportadoras, porque cada transportadora tem um combinado, na emissão do CTE aquilo vai ser cumprido e pago de acordo com o que foi acordado. Essa conta que parece simples, no dia a dia é aquela que representa até 8% de prejuízo, de se paga indevido. E o que o nosso TMS aqui, Benner, embarcador, o que ele entrega? E é relevante a gente fazer um overview geral do que a gente falou aqui, entre as perguntas, o que ele entrega como um todo. Quando você fala de TMS embarcador, os nossos concorrentes costumam trabalhar com módulos específicos de TMS embarcador e deixam muita coisa fora. O nosso modelo aqui de TMS embarcador, ele vai desde da montagem da carga, onde você seleciona a carga ali, a montagem, entre quais transportadoras eu sou mais eficiente, eu passo pela documentação, então você emite os documentos MDFE, emite o CIOT, que agora a partir de junho é obrigação legal, qualquer embarcador tem que ter um CIOT atrelado ao MDFE, você consegue validar a tabela mínima, você consegue traquear aquela carga no que é uma torre de controle, você consegue fazer a auditoria de frete e você consegue pagar no final, além da comprovação de entrega. Então, o que a gente está mostrando para os nossos seguidores aqui, para o pessoal que está assistindo, é que nós não estamos falando de um TMS embarcador que atende uma parte de um processo da indústria. Nós nos debruçamos sobre as dores da indústria para entregar um TMS embarcador que vai do end-to-end da operação, que ele pega o começo do planejamento e ele vai até o final, que é o pagamento. Ele possibilita até, em alguns casos, a primarização da oferta, que é você acessar direto um TAC ou um primarizado ali e fazer o pagamento. Então, a gente entrega uma ferramenta modular, mas que ela não seria adicional ao que se faz hoje, né? O embarcador tem um RP e pega um TMS que resolve parte do problema e pega uma planilha e faz aquela confusão de sistemas. É o único sistema integrado com o RP que vai de ponta a ponta. Então, a gente falou muito do TMS, mas para dar um overview geral do que é a solução, ela não deixa furo no processo. Então, você pode ter módulos do TMS ou você pode resolver o porta fora da indústria com um único sistema. E é isso que o Benner TMS Embarcador se propõe a entregar para o mercado. Legal. E aí, mais um ponto, só para complementar, desculpa, Rafael, é que assim, Não, fica tranquilo. ainda em cima da conciliação, né, o nosso sistema aqui, a gente está falando de validar documento a documento. Então, quando cai para o fluxo de pagamento, de isso entrar numa fatura, ser incluído numa fatura, ele já chega lá auditado, 100% ok. Diferente de fluxos que outros sistemas entregam, que validam a fatura, e às vezes travam a fatura como um todo, e aí impacta lá o transportador de receber aquela fatura inteira, né, porque conta de um documento que está travado no meio daquele fluxo. Então, a fatura que chega para o transportador, que vai ser paga, ela já está fluida, né? Já consegue ter essa previsibilidade no fluxo de caixa também, não tem esse furo, porque aí o documento está lá já pronto para ser pago, né? Tem esse ganho aí também, e o transportador, por outro lado, consegue receber de maneira antecipada,
né, consegue atrelar esse pagamento à própria comprovação da entrega, enfim, diversas regras que podem caber lá. Mas aqui a auditoria é esse ponto, né? Você não trava esse pagamento por conta de um documento só que estava errado lá no meio de uma fatura. Isso acontece já, pode ser feito antes, né? Que é algo que o sistema já consegue fazer. Bacana. Eu tinha um outro ponto aqui que o pessoal comentou, tá? Que eu acho que eles estão querendo entender melhor como é que faz o acompanhamento das entregas. Que lá no começo a gente falou, né? Inclusive o tema é do pedido da entrega. Como é que a gente monitora? A gente faz esse monitoramento? A gente viu aí no vídeo diversos dashboards, né? Um deles é um próprio mapa com os caminhões que você consegue acompanhar em tempo real, né? Então você tem ali, inclusive as ocorrências, você consegue. Passaram vários dashboards, né? Falando desse especificamente, você tem um painel que você consegue acompanhar ali como uma torre de controle mesmo. Então, assim, ocorrências que chegaram, né? O motorista está lá na ponta, tá com o local tá fechado, atrasou uma entrega, consegue reportar isso e o analista já em tempo real consegue ver isso e consegue acompanhar também no próprio mapa, né, esse caminhão em tempo real ali, o deslocamento dele, né, e acompanhar, ver se está em tempo, não está, vai atrasar, não vai. Então tem todo esse dashboard para poder ter esse acompanhamento, tá? Não sei se era essa a pergunta e se eu respondi adequadamente aí. Sim. Tem outras maneiras também, Billy, de fazer esse processo, integrações? Assim, hoje a gente sabe que no mercado nem todas as empresas é fechado, tem um modelo fechado, modelo fracionado, né, enfim. Então, o que é possível fazer também? Se o motorista ou a transportadora já tem um outro sistema de monitoramento e quer confirmar a entrega em um outro sistema, não necessariamente usar toda a complexidade, ou a complexidade não, perdão, os módulos, como o Danilo falou, o sistema hoje ele é muito modular, então você consegue, né, entender qual parte da jornada faz sentido para você ter na sua empresa. Então, pode ser recebido também ali a própria confirmação de outros sistemas. Aí você consegue, receber essa confirmação, atrelar isso a um pagamento, né? Então, eu só pago depois disso. Isso, exato. Então, a parte mais técnica, o sistema é todo aberto por API, então a gente consegue receber essas informações e poder monitorar elas também na tela de acompanhamento, né? Mesmo sendo aberto e possível, vale ressaltar que nós, como uma empresa de tecnologia, junto com a Benner, e muito da solução fiscal que temos, integração com o Cefaz e inteligência artificial, trabalhando em cima disso, quando você fala de comprovação de entrega real com valor jurídico, isso é muito complexo, né? O Código Tributário de 66 fala que o canhoto vale como comprovação. A gente sabe que hoje em dia a tecnologia faz isso. Mas como é que a gente trabalha hoje dentro do nosso modelo aqui? A nossa comprovação, ela já referencia o local, ela reconhece com IA o que é uma assinatura, o que é uma foto de um pé, né, de uma roda, de um pneu, georreferencia quem tem que ensinar e valida aquele número no Cefaz, daquele canudo. Então, quando você fala de comprovação, dado a complexidade de algumas operações, muitos embarcadores para pagar ou para receber, depende desse canhoto, quando a gente vem por trás para o TMS embarcador Benner, a gente fala de uma validação real. Integramos com qualquer outro modelo? Integramos porque nosso é modular, somos tecnologia, via API, fazemos. É interessante fazer? Vamos analisar. Por quê? Porque a validação real e jurídica é importante na operação. E dentro do ecossistema nosso, a gente garante ela com valor legal. Então, como o Iri falou, é uma preocupação nossa de entregar para os clientes essa gestão regulada, né, da operação, ou seja, com valor jurídico dessa comprovação. Bacana, show de bola. Obrigado, Danilo. Tem uma outra situação aqui que o pessoal perguntou, que era sobre o que a gente consegue monitorar via indicadores. A gente viu um dash bem atrativo ali. Dashboards, né? Bom, vou falar um pouquinho aqui, se esquecer de algum, você fala aí, Danilo. Bom, assim, ó, com o sistema, a gente começa já numa tela que você já olha para as exceções, né? A primeira tela do sistema que a gente traz é uma tela que monitora assim, quantos pedidos eu tenho a planejar naquele momento, quantas entregas são atrasadas, quantos documentos estão pendentes de conciliação ou que conciliaram errado, né? Vieram com valores divergentes.
Então, tudo isso a gente já mostra de largada, porque é aquele ponto de atuar nas exceções. Não preciso olhar para tudo, inclusive o que deu certo, porque o que deu certo, ok, muito bem, está tudo ali armazenado, né? Mas aquilo que deu exceção, ou que está prestes a atrasar, ou precisa dar uma olhada, precisa de uma atenção, a gente já monitora no primeiro dashboard que a gente mostra, tá? Inclusive, assim, tabelas de frete a vencer no próximo mês. Por quê? Porque precisa ir lá e renegociar, senão pode ser que aquele prestador não passe a compor uma precificação futura, alguma coisa nesse sentido, né? Não acaba não sendo considerado nas precificações. Então, a gente dá esse panorama inicial daquilo que precisa de uma ação mais imediata. Aí, quando a gente fala de indicadores de mais acompanhamento assim da operação como um todo, temos a própria torre de controle, então, que é todo esse monitoramento da entrega, né? Então, expediu a mercadoria, o caminhão saiu, né? Então, tempo de deslocamento, as ocorrências que chegaram, se o caminhão quebrou, as ocorrências que o motorista lançou ali. E aí todo o monitoramento também do que passou no sistema. Então, todo o monitoramento de custos, como que aconteceu, todo o monitoramento dos processos, então, quanto tempo ficou o pedido parado numa expedição, quanto tempo o pedido ficou parado numa contratação, por que isso está parado, como que eu consigo melhorar. Parte de custos ali que eu também mencionei lá nas perguntas que a gente estava falando sobre preço por unidade de medida, também o Danilo falou ali, eu consigo monitorar transit time para uma determinada região, enfim, aqui a gente tem vários, né, dashboards e indicadores prontos, mas a gente precisa também entender que daqui a pouco a gente consegue colocar outros, né, que façam sentido para a operação ali. Então, tem tudo isso. Deixa eu ver. E da entrega, eu também falei antes nas perguntas lá sobre o TIF, né, que hoje é um indicador muito medido aí no mercado, muito utilizado para entender se chegou no tempo certo, se o pedido estava completo. No fim do dia, né, Rafael, tudo que o RP tem de dados, né, e somado a uma integração nossa e tecnologia, a gente sabe que é tempo e custo, né? Quanto tempo eu levo e quanto vai me custar. As visibilidades são variadas, né? De repente, uma operação específica, logística não é algo quadradinho, né? Cada cliente tem uma necessidade pontual. Se esse dado existe em algum lugar, nós temos capacidade de trabalhar essa visibilidade. Então, como eu falei, em tecnologia tudo é possível, desde que o dado exista. Não dá para um embarcador pedir um dado que ele não tem, né? Eu quero ver e não tem, no RP não existe. Mas se existe esse dado, a gente consegue, junto com um projeto bem estruturado, trazer isso para um dash, para uma visão de gestão. Então, como ele falou, temos alguns prontos, que é aqueles 80-20, que são o que o mercado nos pediu e que é o funcional e que resolve, de fato, os principais dores do embarcador, mas é possível criar N tipos de visões se tiver o dado no RP, enfim. Legal, bacana demais, gente. Aí uma pergunta pessoal minha, tá, pessoal? Porque, assim, são dúvidas pessoais mesmo. A gente sabe que não são operações simples e um produto, existe uma complexidade para fazer a implementação do produto, né? E eu queria perguntar para vocês se existe, se precisa ser organizado algum tipo de dado antes de implantar o TMS. Vocês veem dessa forma, nós, né, que a gente está dia aí conversando com o embarcador, que se faz necessário uma organização antes da implantação? Eu vejo que é importante, sim, principalmente aqueles dados que refletem na logística, né? Se a gente está falando aqui de um TMS que apoia nesses processos, é importante, porque aí se a gente vai precificar ou vai roteirizar em cima de um dado de uma localização que não está tão precisa, isso acaba prejudicando, né? Então pode ficar até abaixo do frete mínimo, coisas nesse sentido. Então é importante que os dados logísticos eles estejam bem saneados, né? Então, acho que esses são alguns, né? Eu vejo que também a parte de tabela de frete, esses pontos assim, né? Estando eles bem organizados, eles também fazem bastante diferença, tá? Os acordos ali. Eu diria que esses são os principais. Porque possivelmente dados de filiais, esses dados mais master data, que a gente chama assim, pode ser que já esteja resolvido, né? Então, acho que não é tanto o foco. Mas os dados logísticos, realmente, eles fazem essa diferença. Então, peso, né, volume disso, tipo de embalagem, eu acho que esse daí pode representar depois
numa alocação de um caminhão pode fazer a diferença, né? Porque eu posso estar transportando com uma capacidade que poderia ser maior e estar abaixo da capacidade, refletir em valores, uma série de coisas. Então, acho que esses seriam os principais, assim. Bacana. No caso, então, ter a tabela de frete, né, do nosso fornecedor em mãos, a tabela de preço, o acordo, tudo isso que tu citou, né? Como nesse caso também, pessoal, faz sentido a gente ajustar processos antes da implementação? Eu vou responder de novo aqui. Eu acho que depende do momento do projeto, né? Como que esse projeto vai ser estruturado. Acho que precisa ter um momento, querendo ou não, uma implantação de um sistema, acaba que você está trazendo, né, todo esse processo manual para o digital. E aí você tem que tomar o cuidado também para só não digitalizar a parte manual, né? Porque também é uma questão que às vezes as empresas fazem. Mas essa questão de mudar o processo, a gente precisa estruturar o projeto, né? Então tem que ter alguém da empresa que conheça para poder desenhar junto com as pessoas, né, dos nossos times, para que se desenhe isso da melhor maneira, né? A ideia é que não tenha tanto impacto, obviamente, nas empresas, né? A gente está trabalhando com uma implantação mais simples, né? Então é fácil de implantar, não é difícil, então mudar tanto o processo assim não é a nossa, acho que não é a questão, mas vai depender do benefício, inclusive, que as empresas vão ver no próprio TMS. Hoje, a gente tem empresas que elas quiseram mudar os processos por conta de que elas perceberam maior vantagem, né, usando o sistema para isso. Como eu mencionei antes, a auditoria pode ser feita antes mesmo do veículo sair. Hoje, tem empresas que eles colocaram lá no processo deles que só sai o veículo depois de auditoria feita. Mas isso foi uma decisão deles, porque o sistema estava auditando lá os documentos, tudo tranquilo, normal, na hora que o documento chega. Então, eles decidiram optar por essa mudança no processo deles. Então, depende do desenho do projeto no momento da implantação. Eu acho que a minha resposta é um depende aqui. Faz sentido, faz sentido. É que a implantação do projeto, do sistema, traz, né, a organização, né? Isso já Sem vem dúvida. junto, né, embarcado. Pessoal... Sem dúvida, e boa parte não tem, né? Quando você vai para um TMS, a gente fala que é tão manual ainda o processo da indústria média, que há necessidade de um TMS embarcador, que se for complexa a implantação, a gente perde o projeto, porque a gente sabe que é descentralizado, faz parte do projeto da implantação do TMS organizar a casa desse embarcador. Bacana. Show de bola, Danilo. Obrigado, tá? Danilo e Willy, muito obrigado pela participação de vocês, tá? A gente sabe que estamos fazendo um trabalho em conjunto muito, muito interessante. Acabaram todas as dúvidas do pessoal que mandou aqui pra gente, tá? Agradeço a participação, muito. Vejo que a gente está fazendo um belo trabalho aí no mercado já. E se vocês quiserem deixar um comentário final, alguma coisa aí, fiquem à vontade. Claro, eu também agradeço aqui a oportunidade e me coloco à disposição para o pessoal, se ficou com alguma dúvida depois, pode me encontrar no LinkedIn, a gente conversa e estamos aí para responder as dúvidas de vocês. Eu, da mesma forma, eu acho que nós estamos à disposição para falar mais sobre o tema. Acho que para a gente que é apaixonado por logística, né, por transporte, por supply, é algo que nós gostamos de falar e nos empolgamos até num pouco espaço de tempo aqui, a gente poderia falar muito mais. Então, após a agenda aqui, quem quiser me procurar para bater um papo, conversar sobre como melhorar, né, a operação de transporte, ficar mais eficiente, como tecnologia agrega e gera valor para isso, acho que é o momento, é uma revolução que nós estamos vivendo, tem muita oportunidade e, de novo, né, logística transporte ainda é muito offline. Quem fizer o trabalho bem feito de transformar a logística para um digital, vai chegar primeiro. Então tem muita oportunidade. E podem contar comigo, estou à disposição. Fechou. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Até mais. Valeu, um abraço. Obrigado, pessoal. Até Tchau, mais, tchau. pessoal. Tchau, tchau.